Amém? Hoje nós temos a incumbência de, neste quarto dia desta campanha, falarmos sobre a arte da comunicação. E confesso aos irmãos que esta é uma área que nós precisamos desenvolver sempre. Acredito que ninguém estará sempre ou 100% dentro de uma comunicação. Sempre temos algo a aprender, sempre temos que estar nos atualizando, melhorando. E esse é um desafio que nós temos. E eu quero também dizer que este é um desafio que você precisa melhorar na sua vida. Portanto, nesta noite eu quero ler alguns textos com os irmãos, para nós começarmos a pensar nisso. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2:15. Depois nós vamos ler Gênesis 3, do 9 ao 10. E depois Gênesis 11, do 1 ao 9. Primeiro Gênesis 2:15. Diz assim a palavra do Senhor, Gênesis 2:15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e cuidar e tomar conta dele. Gênesis 3, do 9 ao 10. Um pouquinho mais à frente aí, Gênesis 3, 9 e 10. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? E ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Gênesis capítulo 11. Versículo de número 1. Gênesis capítulo 11, versículo 1 ao 9 diz assim: houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram, e começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. E naquela região era costume usar tijolos em vez de pedras, e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Venham, vamos descer e confundi-los com línguas diferentes, para que não consigam mais entender uns aos outros. Assim o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro, e eles pararam de construir a cidade. E ela recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor confundiu as pessoas com línguas diferentes e as espalhou pelo mundo. Amém? Queridos, nós temos aqui pelo menos dois relatos, duas histórias de comunicação. O primeiro deles acredito ser a melhor comunicação que o homem pode ter. É quando ele deseja ter uma comunicação verdadeira com o seu Senhor. A Bíblia diz que Adão e Eva recebiam, no final da tarde, uma visita do seu Senhor. O Senhor deu algumas orientações.
O Senhor se preocupou com eles porque antes de criar Adão, o Senhor criou todas as coisas. Colocou tudo no seu devido lugar. E então cria Adão. Depois entende que Adão não pode ficar só e cria Eva. E diz, olha, disso vocês terão domínio. Deste fruto, não cheguem perto. Vocês vão ter dificuldades no seu relacionamento comigo. Se vocês participarem deste fruto, a nossa comunicação ficará interrompida. Queridos, a nossa geração, ela sofre de um mal que, se ninguém responder a nossa mensagem no WhatsApp, nós somos capazes de dizer, como que alguém não me responde? Se alguém não atender a nossa chamada, se nós ligamos para alguém no seu telefone móvel, no seu smartphone, ou seja, do Samuel e do presbítero Gilberto Nokia, e ninguém atender, nós somos capazes de dizer, para que tem esse aparelho? Porque quando eu preciso, não atende. Queridos, é natural que em algum momento da nossa vida, nós tenhamos um momento ou outro, uma comunicação paralisada. Uma comunicação falha. Você com certeza já ligou para alguém e você não entendia essa pessoa. E você precisou terminar essa ligação e fazer uma outra, ou até mesmo esperar um outro momento, porque o local, o ambiente não era propício. Adão e Eva têm uma grande oportunidade. É que todos os dias o Senhor desejava cuidar deles. E o princípio que o Senhor usa é de comunicação. Eu vou aqui chegar até vocês e eu quero me comunicar com vocês. Eu quero expressar o meu amor me comunicando com vocês. Mas a Bíblia diz nesse texto que nós lemos que ao pecarem contra o Senhor, eles se esconderam. Eles fugiram. O Senhor chega para manter uma comunicação e já não há mais comunicação. Eles estão escondidos. Tiveram medo. A comunicação, queridos, ela vai ser interrompida todas as vezes que nós pecarmos contra o Senhor. O pecado interrompe a nossa comunicação. O pecado vai fazer com que essa comunicação se perca. Com que a mensagem não seja enviada. Com que a mensagem não seja recebida. Porque o pecado me distancia do meu Criador. Mas também nós vamos ver a história desta torre, chamada Torre de Babel, aonde a Bíblia diz que eles todos falavam uma só língua. E não havia dificuldade nesta área. Mas houve no coração, houve um intento no coração de eles construírem e serem poderosos, ao ponto de dizer, se nós fizermos uma gigante torre, nós seremos poderosos. Nós alcançaríamos tudo. Nós vamos alcançar a todos. E o Senhor, então, usa o mecanismo de interromper a comunicação. Daí para frente, o Senhor distribui várias línguas. E aí nós vamos chegar até o dia de hoje, onde muitas línguas são faladas e realmente nós temos dificuldades quando nós nos encontramos com alguém que não fala a mesma língua que nós. Nós ficamos perdidos. Nós ficamos isolados. E eu e você precisamos entender, queridos, que a comunicação, ela é tão importante na nossa vida, porque sem a comunicação nós podemos estar levando pessoas à morte. Se eu e você não nos comunicarmos com o pecador, ele vai morrer. E ele vai morrer sem Cristo.
Por isso o Senhor disse, olha, ide, se comunique com eles. Ide, comunique, fale. E queridos, é difícil falar sobre comunicação numa era onde nós temos isso com muita facilidade. Isso está aí, ó, na grande maioria de nós está ao nosso acesso, rapidamente. Mas nas coisas mais básicas, na comunicação mais simples, nós temos dificuldades. Primeira comunicação é com Deus. Ou seja, o pecado vai me afastar de Deus. As coisas desta vida vão me afastar de ir e de me comunicar com as pessoas que não falam a mesma coisa que eu falo, que não vestem a mesma roupa ou mesmo a vestimenta que eu visto, que não gosta das mesmas coisas que eu gosto, e esta comunicação ficará interrompida. Essa semana ainda o pastor mencionava uma história ocorrida nessas férias de uma família que se comunicava na mesma casa, através de um sistema de telefone, né? Um sistema usado por todos nós, que é o WhatsApp, que nós não entendemos que seja do inimigo, mas ele pode ser, se ele é usado de forma errada. Mas entendemos, queridos, que o Senhor criou um meio de comunicação, principalmente para que eu e você pudéssemos ter comunhão com Ele. Portanto, a primeira coisa que eu quero dizer a você é que você precisa evitar falha nesta comunicação. A nossa comunhão, a nossa comunicação com o Senhor, ela não aceita esta falha. Porque neste momento que houve uma falha, nós estamos distante do Criador. Nós estamos sem acesso, nós estamos sem condições. E aqueles que trabalham e que dependem da internet para o trabalho e ganhar deste trabalho, sabe a dor que é quando a internet cai e você precisa receber. Você ganha por isso. E você está perdendo tempo. Você está perdendo dinheiro porque a comunicação falhou. Queridos, mas quando nós nos referimos a Deus, nós não estamos perdendo dinheiro. Nós não estamos perdendo, talvez, o que as pessoas tanto procuram, os seus bens, mas nós estamos perdendo aquilo que é o mais principal, que é a nossa comunhão com o Senhor. E, queridos, nós chegamos em um tempo onde a nossa geração fala de comunicação, mas a comunicação com o seu próprio Senhor, ela tem havido falhas, ela tem tido defeitos. Alguns chegam a ter a comunicação com o Senhor uma vez por semana. Alguns chegam a ter comunicação com o Senhor uma vez ao mês. Alguns chegam a ter comunicação com o Senhor apenas quando há uma dificuldade. E, queridos, o Senhor, no seu princípio, na sua origem, quando Ele cria o homem, o desejo do Senhor não é ter comunhão, não é ter comunicação comigo e com você apenas em algum momento. Mas Ele quer ter a comunicação em todo o tempo. Essa foi a maior, talvez, inquietação dos discípulos. Os discípulos estão sabendo que Cristo vai ser morto. O Senhor chega para eles e diz, olha, é chegada a minha hora. E uma das inquietações que há no coração desses homens é, e agora? Como será a nossa comunicação? O Senhor se comunicava através da areia. Foi assim quando Ele chega diante daquela praça. E lá está uma mulher pecadora. E a Bíblia diz que a partir dos anciãos
eles começam a interrogar esta mulher. Começam a dizer a ela, olha, você pecou. E você vai ser apedrejada. Mas nesse contexto chega o nosso Senhor. E Ele diz, olha, aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Mas antes disso Ele diz, olha, venham cá vocês. E Ele abaixa na areia, na terra, e ensina eles. A Bíblia diz que depois da comunicação, depois que houve uma mensagem, a começar dos mais velhos, eles se retiram. Isso nos mostra que todas as vezes que eu e você temos comunhão com o Pai, nós temos salvação. Todas as vezes que eu e você nos comunicamos, nós temos milagre. Todas as vezes que eu e você nos comunicamos, nós temos o que falar para as pessoas. Mas o grande problema da igreja, e eu digo na igreja atual, é que ela deseja muita comunicação. Mas muita comunicação com outras coisas. E pouca comunicação com o seu Criador. E isso será para nós. Isso acabará muitas vezes com famílias. Isso acabará com sonhos. A Bíblia diz em Romanos 3, 23 e 24, pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus, mas Ele, em sua graça, nos declara justo por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Ou seja, todos nós falhamos um dia nesta comunicação. Todos nós um dia iremos falhar nesta comunicação. Isso não é só de um e não é só do outro. Todos pecaram. Mas cabe a mim e a você nesta noite desejarmos não mais querer que a nossa comunicação seja interrompida. Este é um desejo meu. Esse precisa ser um desejo seu. E a minha pergunta a você nesta noite é: como está a sua comunicação com o seu Senhor? Eu tenho certeza que no dia de hoje você atualizou suas mensagens, como eu também atualizei as minhas. Tenho certeza que você mandou mensagens importantes que deveriam ser enviadas. Mas você também mandou mensagens que não tinham tanta importância, mas você mandou. A comunicação for estabelecida. Alguns apenas para dizer, eu estou aqui. Estou vivo. Estou presente. Não é? Seja um joinha, seja uma mãozinha, seja o que for. Você respondeu a esta comunicação. Quero convidar você nesta noite a responder à comunicação do Senhor. Ele deseja melhorar o seu nível de comunicação conosco. Não vamos poder chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, algumas coisas atrapalharam a comunicação. Adão disse rapidamente: foi a mulher que tu me destes. Ela atrapalhou a minha comunicação. Eva, por sua vez, disse: olha, a minha comunicação falhou porque a serpente. Serpente, ela é a inimiga de todas do TI. Ela é inimiga. Ela derruba a comunicação. Automaticamente, eles estavam dizendo: Senhor, o Senhor falhou. Mas o ideal que o Senhor quer nos mostrar nesse texto é que, se houve falha na comunicação, esta falha é minha. O Senhor nunca falhará. Diz a palavra que o Senhor continua o mesmo. Ele é santo. E todos dirão que Ele é santo, santo, santo. Mas quanto a nós, somos falhos, pecamos. A comunicação ela vai falhar. E saiba que quando esta comunicação falhar, que você tem um Senhor que permanece ligado o tempo inteiro. E que Ele está pronto. E que Ele está pronto para nos resgatar. E que Ele está pronto para nos salvar. E que Ele está pronto para nos levar. E que Ele está pronto para nos guardar. E que Ele está pronto para nos proteger. E que Ele está pronto para nos dar a vitória. E que Ele está pronto para nos dar a vitória. E que Ele está pronto para nos dar a vitória. E que Ele está pronto para nos dar a vitória. E que Ele está pronto para nos dar a vitória. E que Ele está pronto para nos dar a vitória. E que Ele está pronto para nos dar a vitória. E que Ele está pronto para nos dar a vitória. E que Ele está pronto para nos dar a vitória. E que Ele está pronto para nos dar a vitória. E que Ele está pronto para nos dar a vitória. E que Ele está pronto para nos dar a vitória. E que Ele está pronto para nos dar a vitória. E que Ele está pronto para nos dar a vitória. E que Ele está pronto para nos dar a vitória. E que Ele está pronto para nos dar a vitória. E que Ele está pronto para nos dar a vitória. E que Ele está pronto para nos dar a vitória. E que Ele está pronto para nos dar
a aceitar a sua comunicação de volta. Ele vai dizer sim à sua ligação. Ele vai receber a sua chamada. Ele vai dizer, olha como é bom, que prazer receber comunicação deste homem, desta mulher, deste meu filho. É prazeroso ter comunicação. Segunda coisa que eu quero dizer a você, dentro desta comunicação, é que às vezes, queridos, aquele ditado que nós sempre já mencionamos, que a primeira impressão é a que fica. Às vezes a nossa comunicação, ela falhou lá no início. Você se portou mal lá na caminhada. No seu trabalho, a comunicação foi interrompida. As pessoas talvez não te veem mais como homem, mulher de Deus, porque lá no início, lá no primeiro dia, quando era para você ter recebido ele com um sorriso, com um abraço, e dizendo, olha meu amigo de trabalho, seja bem-vindo, você fechou o rosto e diz, você é meu concorrente. Você não é bem-vindo. E aquela impressão ficou. Diz a estatística que as pessoas vão, e que este ditado, ele tem se tornado uma realidade. Os 3 primeiros minutos é o que vão valer. E nós chegamos em um tempo onde nós falamos com as pessoas e nós não olhamos para elas. Nós queremos que elas aceitem a Cristo, que elas ouçam a nossa comunicação, mas nós estamos falando de uma comunicação que nós não estamos passando para ela fisicamente. Estamos passando talvez com os nossos lábios. E não adianta nada, querido, você mandar todos os dias. Não é o pão diário, que o pão diário é o pastor Clóvis que manda? Presente diário, né? Não adianta você mandar aquilo e você vai achar que você é o mais santo do mundo. Você manda aquilo e depois faz errado. Irmãos, eu não sei você, eu recebo uns 10 daquele por dia, não dá. Tem condições. Mas aí você manda na sua lista de transmissão porque é fácil. É fácil você colocar um versículo bíblico na mensagem e mandar para todo mundo. Quanto que na realidade você não é assim. A comunicação, ela é mentirosa. E aí nós temos dificuldades de que as pessoas aceitem o nosso convite porque elas ouviram uma coisa e viram outra. Nós teremos, queridos, a grande comunicação de que Cristo fala. O ide, o exemplo. Quando o que falarmos, nós praticamos. Não basta eu falar. Eu preciso fazer. No primeiro dia desta campanha, o pastor disse sobre que não basta parecer, eu preciso ser. Não basta você dizer que você tem comunhão com Cristo. Não basta dizer que você vem à igreja. Isso não basta mais. Não basta dizer que você tem uma Bíblia, isso não basta. O que as pessoas precisam ver em mim e em você é que realmente nós servimos a Cristo. E que quando as coisas não vão bem, nós voltamos para o Senhor e nós vamos orar e nós vamos continuar confiando nele. Mas quando as coisas não vão bem, nós somos os primeiros a se desesperar. Nós somos os primeiros a mostrar que as coisas não vão nada bem. Mateus capítulo 5, versículo 48 diz, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o seu Pai Celestial. Busque isso, queridos. Busque ser melhor a cada dia. Busque que a sua comunicação com as pessoas seja melhor. Busque que você seja melhor na sua caminhada e que este ano de 2018 seja um ano onde você vai ser uma pessoa melhor.
aonde você vai chegar e as pessoas vão se sentir satisfeitas porque você está lá. Elas vão querer abrir a vida delas para você, porque elas vão ver em você um homem e uma mulher de Deus. Sem dizer que você é cristão, sem dizer que você pertence a uma igreja, pelo simples fato de que aquilo que você fala é aquilo que você vive e a comunicação, ela se estabelece dessa forma. Portanto, eu e você temos que prestarmos muito atenção nesta comunicação. Terceira coisa, fala sobre a gerência das nossas palavras. Provérbios 21, 23 diz: cuide da língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. Talvez a minha versão seja um pouco diferente da sua. É a nova versão transformadora que eu utilizo. Mas ela diz: cuide da sua língua e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. Alguns aí vão se lembrar que na tarde de domingo, alguns anos atrás, tinha um homem chamado... E ele falava sobre comunicação. Alguém se lembra? Chacrinha? E ele dizia: quem não se comunica... Né, irmã? Gostava, né? Olha a comunicação dele. E ele tinha um abacaxi, não era isso? Era feio demais, irmão. Não é? Gordinho, uma voz fanha. E ele estava lá dizendo: olha, quem não se comunica... E, queridos, por muitos anos, foi os maiores picos de audiência. Todo mundo parava para assistir aquele programa. E quando eu li esse texto, eu me lembrei dessa frase. Porque muitas das vezes a gente se dá mal, porque às vezes a gente não se comunica direito. 86%, essa é a estatística que deram, pastor Éder, dos problemas do relacionamento é porque não tem comunicação. Um fala A, o outro fala B e pronto, deu choque, acabou. UFC estabelecida. Alguém falou A no seu trabalho, você entendeu B. Pronto, acabou. Comunicação quebrada. Aquilo vai gerar algo no seu coração. Seja ódio, seja tristeza. E aí você vai colocar tudo a perder. Tiago é nosso mestre em falar sobre a língua. E ele nos ensina que se nós queremos ter uma vida próspera, precisamos gerenciar as nossas palavras. Quando eu e você pensamos, antes de falar, a comunicação ela continua ligada. As ondas continuam ligadas. E quando você pensou e falou certo, a comunicação segue. Mas vamos ser bem sinceros, queridos, depois que nós falamos e cometemos um erro, para restabelecer essa comunicação é difícil. Eu não vou dizer que é impossível, porque não há nada impossível para Deus. Mas humanamente falando, pode ser que alguns desses pode ser impossível. Portanto, eu e você, queridos, não podemos perder a nossa fé, não podemos perder a nossa expectativa no Senhor, não podemos perder o nosso senso de urgência, porque faltou em nós senso de que esta comunicação poderia se romper, de que o meu relacionamento com a minha esposa pode ir embora porque eu falhei na comunicação, que eu posso ter problema com os meus filhos se eu não tiver esta comunicação correta. E o pior deles, queridos, eu posso perder a minha salvação em Cristo.
se eu não tiver a comunicação certa com o meu Senhor. Portanto, gerencie as suas palavras. O autor do livro que nós estamos adotando, ele diz que nós podemos mudar algumas palavras ao pensar sobre elas. Pois quando nós declaramos mas, algumas coisas podem ser perdidas. Você pode dizer para a pessoa, olha, você está muito bonito. Olha, parabéns pela sua roupa. Olha, que lindo cabelo. Não é? Principalmente aos homens, olha, maravilhoso. E no final você diz, mas, perdeu tudo. Game over. Briga na certa. Se não agora, mais tarde. Se não mais tarde, amanhã. Se não amanhã, depois. Se não depois, há um mês. E ela vai dizer, você disse, mas. Quando você está no trabalho, desenvolvendo as suas funções normais, e que você diz, parabéns, você é um bom funcionário. Olha, você é o funcionário que bate as metas. Parabéns. Mas aí você faz todos esse elogio e diz, mas. E se você trocasse por dizer, e se você melhorasse? E se fosse assim? E se você conseguisse atingir desta forma? E se você fizesse desta maneira? Ele está dizendo mas de uma forma diferente. A comunicação continua ligada. Queridos, a proposta desta noite é dizer a você que, se em algum momento esta comunicação falhar, você pode fracassar. Você pode fracassar no trabalho. Você pode fracassar na família. Você pode fracassar na fé. Pelo simples fato da sua comunicação estar errada. Eu quero finalizar dizendo algumas perguntas. Eu gostaria que você respondesse a você mesmo. Você é um bom comunicador do Evangelho de Cristo? As pessoas entendem o que você quer dizer? Você usa bem a linguagem verbal e corporal? O que você fará a partir de agora para melhorar a sua comunicação? Porque pode ser, queridos, que depois de ouvir a história de Adão e Eva, pode ser que depois de ouvir sobre a Torre de Babel, que alguém diga, não, eu quero continuar com a minha comunicação interrompida com o meu Senhor. Isso vai acontecer. Mas se você nesta noite decidir que você não quer mais viver sem comunicação com o seu Senhor, Ele está pronto para ligar de novo essa comunicação. Lembra que eu disse que um dos maiores temores dos discípulos foi em dizer, Senhor, mas e nós? O Senhor virava o barco e ministrava. Não tinha pão, não tinha peixe. E o Senhor dizia, olha, mande que todos se assentem. E quando você fala para alguém, pode se assentar, você vai dizer para ela assim, tem comida. O Senhor não tinha feito nada ainda. Mas a comunicação é tão grande que quando o Senhor diz aos discípulos, olha, faça com que o povo se assente. Os discípulos sabiam, vem coisa nova aí. Quando o povo se assenta, eles sabem, eles vão nos dar de comer. Ou seja, houve uma comunicação física, se assentaram, não fora falada nada, mas a Bíblia diz que sobraram 12 cestos. Ou seja, eu não posso falar de milagre, eu preciso vivenciar o milagre. E diante desta queixa dos discípulos, nos seus últimos minutos, o Senhor diz, olha, vocês não vão ficar sem comunicação.
Eu vou para o Pai, mas deixarei o Consolador. Ele estará convosco todos os dias. E você não ficará sozinho. A comunicação estará estabelecida. Você vai falar e eu vou ouvir. Você vai ouvir e eu vou falar. E esta comunicação estará ligada sempre. Sempre. Portanto, queridos, não deixe com que as dificuldades desta vida venham atrapalhar a sua comunicação com o seu Criador. Problemas, dificuldades nós teremos. O Senhor nos alerta, olha, no mundo tereis aflições. Mas eu posso entender que quando o Senhor diz, tenha um bom ânimo, que o Senhor está dizendo para mim, olha, tenha comunicação comigo. Tenha contato comigo. E você vai viver o extraordinário na sua vida. Tenha fé em mim que eu vou fazer. Procure manter a sua vida conectada com o Senhor. Novamente eu digo, a comunicação ela é essencial para as nossas vidas. Posso dizer que já não vivemos mais sem. Mas se faltar o ar aqui para cada um de nós, se faltar Cristo, tudo acaba. Portanto, queridos, o tempo de restabelecer a comunicação não é amanhã. O tempo de eu restabelecer a minha comunicação com o meu Criador não é num outro tempo. O tempo que eu preciso restabelecer de comunicação é agora. A minha comunicação precisa ser restabelecida agora. Você não pode sair daqui desta noite, voltar para sua casa, sem que você diga, Senhor, eu quero me comunicar com o Senhor. Eu quero falar. E eu quero te ouvir, Senhor. Queridos, uma das expressões mais lindas na Bíblia, seja quando o Senhor fala com Samuel. 3 vezes. Samuel ouve. Se apresenta. Alguém me chamou? Não. Volta a dormir. A segunda vez, porque a comunicação pode acontecer alguma coisa, alguém falou uma outra palavra, eu entendi outra. Mas na terceira vez ele falou assim, fala que o teu servo ouve. Eu estou presente. No final de tudo, queridos, você pode ter a maior dificuldade que você tenha hoje. Entenda uma coisa, no final você vai ter que dizer, Senhor, eu quero continuar com esta comunicação. Pois sem ela você não terá vida. Sem ela não terei paz. Sem ela você não conseguirá. Sem ela você não vai avançar. Sem a comunicação com o Senhor, os seus sonhos não serão realizados. Portanto, o nosso intuito, queridos, é que todos saibam que a partir do momento que eu e você e todos tiverem comunicação com o Pai, nós teremos vida. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé nesta noite. João capítulo 15 fala sobre a videira. E a palavra declarada ali é que vocês permaneçam em mim. Eu quero convidar você nesta noite a fechar os seus olhos. Eu gostaria que você pudesse ter um tempo de oração aí no seu lugar. Rápido. Rápido, porque os nossos dias eles avançam. Nós não temos tanto tempo. E é hoje, é o agora. Você tem que declarar e você precisa tomar uma decisão na sua vida. Ou você aceita ter uma comunicação séria e sincera com o seu Criador. E Ele todos os dias vai te visitar. Em todos os momentos Ele estará contigo. Ou você hoje tomará uma decisão sobre a sua vida de permanecer com essa comunicação rompida. Só que eu quero que você saiba uma coisa. Pode ser que essa comunicação nunca mais seja restabelecida.
Se você hoje não quiser restabelecer essa comunicação com o seu Senhor, não tem problema. Saiba que por causa desta decisão, você pode acarretar problemas sérios para a sua vida, para a sua família e para todos aqueles que estão ao seu lado. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se você desejar, falar, Senhor, eu quero minha comunicação. Eu quero restabelecer a minha comunicação. Eu quero manter a minha comunicação, Senhor. Eu quero fazer uma análise se realmente a minha comunicação com o Senhor está perfeita. Se está tendo sinal. Se eu estou falando e o Senhor está me ouvindo. E se o Senhor está falando e eu também estou te ouvindo. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Saiba que a partir desta decisão, a Bíblia diz que nós certamente teremos a direção do Senhor para cada um de nós. Pedro vai dizer, Senhor, para onde iremos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde iremos? Se só o Senhor tem a comunicação certa. Para onde nós iremos? Se só o Senhor tem os sonhos ideais. Se só o Senhor pode resolver os problemas. Se só o Senhor pode transformar a minha casa. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu não vou convidar você a vir à frente, a minha intenção não é te expor. Mas eu quero que você aí no seu lugar, a decisão é sua, o momento é seu. Lembre-se, daqui a pouco pode ser tarde. E essa comunicação pode não existir mais. Feche os seus olhos. Se apresente para o Senhor. Deseje nesta noite, neste lugar. Aleluias. Eu quero convidar você a colocar a mão sobre o seu coração nesse instante. Porque uma das coisas que o Senhor declarou e deixou claro é que nós não vamos poder mais ter a mesma atitude de Adão e de Eva. Você não vai poder mais dizer, olha, Senhor, a minha comunicação se perdeu por causa do meu irmão. Olha, Senhor, eu perdi a minha comunicação porque meu esposo, minha esposa, meu filho. Não. Agora a sua comunicação ela é única, é sua, simplesmente sua. Eu quero orar por você nesta noite. Se você deseja hoje ter esta comunicação com o seu Senhor e manter esta comunicação todos os dias, e que este ano seja um ano de muita comunicação do Senhor para com você. O Senhor escolheu alguns homens. O Senhor falou com alguns homens em particular. O povo não ouviu a voz do Senhor no deserto. Moisés viu. Moisés teve a experiência de ter as diretrizes do Senhor. A comunicação estava estabelecida. Nesta noite nós estamos fazendo um ato totalmente espiritual. É uma decisão que estamos tomando de dizer, Senhor, repara esta comunicação na minha vida. Retira de mim, Senhor, aquilo que atrapalha esta comunicação. Senhor, me ajuda para que esta comunicação seja cada dia mais clara. Senhor, para que quando eu orar, minha oração seja aceita pelo Senhor. Para que quando, Senhor, eu desejar algo, Senhor, saiba o que eu quero. Senhor, nesta noite, nós estamos diante da Tua presença. Senhor, a Tua presença, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Senhor. Senhor, nós não podemos mais viver, ó Deus, sem comunicação contigo. Senhor, nós não podemos entender que nós teremos bom êxito nesta terra se nós não tivermos a comunicação com o Senhor. Senhor, este mundo tem nos colocado, Senhor, tem nos mostrado que
Se eu caminhar longe, se eu fizer algumas coisas, mesmo assim eu terei uma vida contigo, e não é verdade. Senhor, a tua palavra nos diz que se nós mantivermos esta comunicação, esta comunhão, nós seremos cheios do teu Espírito Santo, seremos pessoas melhores na nossa casa, seremos servos melhores, seremos membros melhores, seremos pais, mães, filhos melhores. Portanto, Senhor, nesta noite, ouve a nossa oração, Senhor. Atende a nossa decisão, Senhor, neste lugar. Mais uma vez, nós estamos declarando, Senhor, que é isso que nós desejamos. O que nós desejamos é ter uma comunicação contigo. Portanto, Senhor, fala conosco. Portanto, Senhor, aquele que não sentia a tua presença, que volte a sentir. Aquele que não falava em novas línguas, que fale em novas línguas. Aquele que não era cheio do teu Espírito Santo, que seja cheio do teu Espírito Santo. Senhor, aquele que não tinha visões e parou por algum motivo, que volte a ter visões. Que os dons espirituais estejam no meio da tua igreja. E que nós sejamos cheios da tua presença. Ao falarmos, ao andarmos. Senhor, da mesma disposição de Pedro, Senhor, a sombra de Pedro curava. Faça com que onde passamos as pessoas sejam curadas. Senhor, muitas das vezes não precisamos declarar nada, apenas a unção do Senhor que está sobre nós. Portanto, Senhor, nesta noite nós tomamos esta decisão. Senhor, queremos a comunicação contigo. Uma comunicação sem interferência. Uma comunicação onde o Pai fala e o Filho ouve. Fala conosco, Senhor. Trabalha conosco, Espírito Santo de Deus. Todos os dias, todos os momentos. E assim, Senhor, nós saberemos que a comunicação estará estabelecida. Senhor, nós te rogamos. Permaneça em nós. E nós permaneceremos em Ti, Senhor. Assim oramos. Agraciado, Senhor, pela Tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe os irmãos. Lembre-se de uma coisa, que foi bem frisado aqui. Tiago disse, quando a minha comunicação está interrompida com o meu irmão, a minha comunicação com Deus também é. Então, pasmem vocês, olhem para mim. Se você está com a sua comunicação interrompida com alguém, seja cristão ou não cristão, você não pode se comunicar com Deus. Você pode até falar com Deus, mas Ele não vai te ouvir. Porque você precisa restaurar a comunicação com o seu semelhante, para que Deus possa te ouvir. Então pense bem nisso. E saia daqui pensando como está a sua comunicação.